Hora de modelar. Isto é uma tabela com atributos. Essa visão que a gente está tendo aqui é o que a gente chama de visão de modelagem conceitual. É onde eu estou dizendo que a minha entidade tem um nome, tem um atributo chamado nome. Qual é o nome dela? TB cliente. TB cliente é o nome dessa minha tabela. Mas como eu estou no modelo conceitual, eu vou chamar de entidade. Entidade. Estou no modelo conceitual, eu chamo de entidade. Se eu for para um modelo físico, eu chamo de... Lembre-se, tabela é no mundo físico. Entidade no mundo conceitual. Lá na planta, no projeto, eu chamo de entidade. Lá no mundo físico, na hora de construir, eu chamo de tabela. Lembre-se, guardem isso, porque o tempo todo eu posso estar dizendo, ó, entidade tal. Entidade? Ah, entidade é tabela. Ah, tabela tal. Ah, mas estamos fazendo um modelo conceitual. Ah, tabela é entidade. Lembrem-se. Beleza. Essas bolinhas com esses nomes, esses caras são os atributos da minha entidade. São os atributos, ou seja, são as características dessa minha entidade, tá? Então, essa minha tabela cliente eu vou ter, essa minha entidade cliente, vai ter um atributo chamado código, vai ter um atributo chamado tipo, vai ter um atributo chamado cidade, vai ter um atributo chamado nome, endereço e logadouro. Vocês sabem o que é logadouro, né? Que é um endereço lá. Você dizer se é rua, praça, avenida e tal, né? Isso é antigo, né? Certo? Então, isso é uma entidade com seus atributos. Tá certo? Entidade com seus atributos. Beleza. Pessoal, até aqui está tendo alguma dúvida ou está tranquilo? Sim, sempre os atributos têm que ser escritos com esse formato, esse teclado. Não. Existem algumas regras para você escrever o nome dos atributos, tá? Que você vai acabar pegando com o tempo. Mas, em princípio, não tem muita regra, não. Então, nomes de atributos, preferencialmente sem caracteres especiais. Sem caracteres especiais. Sem acento, sem cedilha, certo? Nada de cifrão, arroba, nada. Tá? Esse CLI aqui na frente é um prefixo para a gente poder identificar de onde é que esse cara vem. Porque, por exemplo, eu tenho a tabela, a entidade cliente e a entidade venda. Aí eu posso ter o nome da venda, né, o nome do vendedor, o nome do cliente, o número da venda, eu posso ter tudo isso, posso? Mas se eu tiver nomes iguais, se eu botar só o nome, se eu botar só o endereço, se eu botar só a cidade, e quando eu tiver tudo junto, como é que eu vou saber de quem é quem? Ah, eu quero tirar aqui a venda por cidade. Mas aí eu tenho lá cidade. E aí? Qual é a cidade que eu vou buscar? Qual é o atributo correto? Então, esse prefixo aqui é simplesmente para nos facilitar e indicar que esse cara pertence a essa entidade. Tá? Ou seja, isso é extremamente importante. Porque na hora que você estiver montando e for gerar as consultas, for gerar os relatórios, você vai saber exatamente qual é o campo que você quer, qual é o atributo, de quem você está puxando aquela informação. Tá certo? Então isso é extremamente importante. Tranquilos? Com relação ao que é entidade, atributo? Olha só. Então eu tenho aqui o meu modelo conceitual, com os meus atributos, e eu tenho aqui o meu modelo físico, já construído. Isso aqui é o que você normalmente chamaria de quê? De? Tabela.
Isso é a tabela. Aquilo lá é a representação conceitual. Eu digo que vai ter aquilo. E isso aqui é o que ele vai fazer. Ó. Algumas coisas são diferentes, mas cadê o endereço? Não, tá igual, né? Beleza. Ó, tabela cliente. Eu errei aqui, né? Que eu botei cliente e clientes. Na verdade, o correto seria cliente, porque uma única entidade, ela pode conter inúmeros registros. Mas beleza. A tabela cliente, certo? Ela vai ter esse conjunto de informações dentro dela, tá certo? Então, só para a gente poder estar certo, ó, isso aqui é o modelo conceitual, tá? Modelo conceitual. Esse aqui é o nosso modelo físico, tá? Observem agora. Isso é uma entidade. Isso é... Dá para ver o destaque? Toda essa primeira linha, onde tem esses nomes, código, nome, logador, endereço, tal, cidade, tipo, isso aqui é o que a gente chama de atributo. Certo? Isso a gente chama de chave. Ainda vamos ver chave. Tá? Chave é extremamente importante. Por quê? Quem que já utilizou aí PROC-V aí alguma vez? Bem facinho, né? Usar PROC-V com texto? Não viu não, é sério. Tudo funciona de primeira, né? Por quê que dá errado? É porque não tem uma chave. A chave, ela deve ser única e única. Ou seja, é única. Tem variação. Não tem variação. Se eu tiver um negócio diferente, já é outra chave. Tá certo? Então, por isso que a maioria das vezes o PROC-V faça com números. Porque número é número. 2 é 2, 4 é 4. Né? A não ser que você esteja perto de um contador. Aí vai ser outro problema. Né? O contador vai dizer que os 2 lá pode ser 3, 2,95. Né? Mas chave a gente ainda vai ter uma aula aqui sobre chaves. Tá certo? Chave lá do SBT. Não, chaves do 8. Certo? Então esses aí são os principais. Agora, trazendo para a nossa realidade do mundo físico, né, nós vamos ter um outro conceito, que vocês vão ver que é a mesma coisa. Sara, lembra nós? Campo é a menor unidade de armazenamento. Os dados ficam armazenados em pequenos fragmentos e cada campo contém um tipo de dado. Isso é importante. Tipo de dado. O campo é o nome usado para indicar um atributo de uma entidade. Ou seja, lá na nossa tabela, o atributo nome, na tabela física a gente vai passar a chamar ele de quê? Campo. Tá certo? Então, na tabela física, o atributo ganha o nome de campo. É a mesma coisa. Tá certo? Por isso que em alguns momentos a gente acaba falando misturado, né? Ó, campo tal tem isso aqui. Ah, mas é atributo tal. Então, atributo e campo é a mesma coisa. Só que se a gente for para separar, a separação é essa. O atributo recebe o nome de campo no mundo físico, quando você está construindo a tua tabela. Enquanto a gente estiver no modelo conceitual, ele é atributo. Beleza? Sara, lê esse outro. Registro é um conjunto de campos valorizados por uma tabela. É correto chamar registro de linha de tabela. Também pode ser chamado de tupla. Tupla.
Esse tupla ele já é mais antigo, tá? Mas ele só vai se referir quando eu tiver uma única linha e ela não seja redundante, ou seja, uma única linha 100%. É chamado de tupla. Mas registro também pode. Quando eu digo que são campos valorizados são campos com valor, tá? Que contêm valor lá dentro. E também é correto chamar um registro de linhas de tabela. Ou seja, aquelas linhas lá do Excel, quando ela tem alguma informação dentro dela, a gente chama ela de linha. Tá certo? Enquanto ela estiver vazia, simplesmente ela vai ser uma linha vazia. Tá? Mas simplificadamente é o seguinte. Lembra-se daquele modelo que eu mostrei ainda agora? Cada linha daquela eu chamo de registro. Registro. Tá certo? Então, uma tabela pode ter inúmeros registros. Tá certo? Inúmeros registros. Se não me falha a memória, as tabelas do Access podem conter até 64 mil registros. Eu vou pegar essa informação com precisão e passar depois para vocês. Em linhas. Quantidade de linhas. Ou seja, quantidade de registros. Certo? Por tabela. Tá certo? Por exemplo, né? Vai até 1 milhão. No novo. Até o 2003 ele ia até 65 mil também. Até a versão 2003, até 65 mil linhas. Aí a partir da versão 2007, já veio com 1 milhão. 1 milhão de linhas. Tá certo? O Access está mais sendo atualizado, né? Parou no tempo em relação a isso. Mas o Access ele tem uma vantagem onde eu posso ter muito mais tabelas e eu não vou ter esse valor, essa quantidade de registros por tabela não. Dificilmente você tem. Como se fossem várias apps abrindo, né? Você tem... Porque cada tabela, é por isso que a base de dados tem que ser bem feita. Porque se ela for mal feita, eu tiver eu tiver campos criados de forma errada, eu vou ter mais tabelas desnecessárias. Então o volume de tabelas aumenta, consequentemente o volume de registros também aumenta. Certo? Então dificilmente você vai pegar uma tabela com registros, sei lá, superior a 300 mil linhas, 400 mil linhas. Entendeu? Você vai ter, deixa eu ver, aí o máximo que eu peguei, uma com 150 mil linhas. 150 mil registros. Por tabela. Então pronto. Então essas versões mais recentes vão trabalhar igual o Excel. Com 1 milhão. Estou lembrando aqui, eu tenho registros lá com 150 mil linhas, então 150 mil linhas ele não pode pegar só 65 mil. É isso mesmo. É porque são valores assim, muito grandes que você não atinge. Ele existe lá, mas você não atinge. A não ser que você utilize ele de forma errada. Que é o caso do Excel. Você joga tudo lá dentro e um belo dia você tem uma planilha com 400 mil linhas lá dentro, pesado, e você ainda quer que o bicho funcione. Né? E ainda reclama. Por que esse bicho não funciona? Por que não... Né? Pois é, fora a quantidade de registros. Fora a quantidade de registros. Tá certo? Mas uma base bem montada, normatizada, com os relacionamentos feitos de forma correta, ele só vai ficar pesado em função do volume de registros e não da mal estruturação. Tá certo? Que é justamente para você evitar a redundância. Tá vendo? É um conjunto de registros do mesmo tipo. O banco de dados pode conter uma ou mais tabelas. Cada uma das tabelas deve conter um nome único que facilite sua manipulação. Ou seja, toda tabela tem que ser nomeada, tem que ter um nome. A primeira propriedade dela é o nome. Certo? O nome vai fazer toda a diferença. Se você colocar tabela 1, tabela 2, tabela 3,
Aí quando você precisar fazer qualquer edição, qualquer manipulação, e aí, onde é que está o cadastro aqui de vendas? Ixi, cara, está na tabela 6. Tá. Cadê eu quero saber aqui o vendedor? Tá, tabela 2. Cliente, tabela 4. Faz uma tabela das tabelas. Aí vai fazer uma tabela das tabelas. Aí fica doido. Isso aí, isso se usa, eu falo assim brincando, isso se usa, numerando tabelas com o nome. Quando você sabe que o teu projeto, quando o arquiteto construiu e sabe que aquilo ali vai ultrapassar o número de tabelas, assim, que você é acostumado. Tipo, eu peguei um sistema uma vez que era assim, T00 com T002 e assim vai. E ele tinha efetivamente uma outra tabela com a relação da lista de tabelas. Ele tinha, se não me falha a memória, ele tinha pelo menos ali umas 80, 90 tabelas. 80, 90 tabelas. É muita tabela. É muita. Entendeu? E para você saber quem é quem? Ah, é a tabela 00158, 0060. Aí tinha uma tabelinha com a listagem. Agora, isso obviamente... A tabela das tabelas. Isso obviamente só serve quando você tem tabelas que você não precisa estar nomeando. Então ele tinha uma tabela com essa listagem, mas nem todos tinham nomes. Por quê? Porque tinha tabela que era uma tabela auxiliar da outra tabela. As tabelas principais tinham nomes. Tinha uma tabela cliente, mas a tabela cliente era 01. A fornecedor, 04, sei lá. E assim vai. Então, para manipular, era um sacrifício, porque você tinha que primeiro acessar essa tabela para saber quem era, para depois você ir lá e pegar as informações. Tá? Mas se ela for bem estruturada, bem montada, a dificuldade ela é contornada, mas acontece. Tá? Então, tabela tem que ter nome. E detalhe, nome semântico. O que é nome semântico? Tem que fazer sentido. Eu não posso colocar simplesmente lá T004 CVM. O que é isso? Porra, sabe não, cara. Tabela 04, cliente de venda do mês. Porra, cliente de venda no mês, CVM. E quando for no outro mês? Ah, aí é CVMNM. No outro mês. Certo? Como é que fica essa arquitetura? Então eu tenho um campo que vai ter o quê? Múltiplos registros. E esse campo ele é o quê? O que é um campo? É um atributo de quem? Pertence a uma tabela. Então eu posso ter mais de um campo. Pertence a uma tabela. Certo? Eu posso ter mais de uma tabela. Dentro de quem? Dentro de um banco de dados. Então, eu tenho, do maior para o menor, eu tenho um banco de dados, onde um banco de dados pode ter uma ou mais tabelas, que eu posso chamar também de entidade. Banco de dados, entidade ou tabela, onde uma tabela pode ter um ou mais campos, que eu posso chamar também de atributos. E cada atributo pode ter muitos registros. Nenhum ou muitos registros. E quando um registro for único, eu chamo de tupla. Eu preciso de uma chave para tornar aquele registro. Quando for um registro único quando ele não tem nada que se repita com ele, único é tupla. Eu posso ter vários registros repetentes, que se repete. Talvez mudando alguma coisa em algum campo lá no final. Mas ele não chega a ser único. Então, para ser único, nada dele pode ser repetido. Tá certo? Beleza? Dentro do banco de dados, eu tenho uma ou mais tabelas. Dentro de cada tabela, eu vou ter um ou vários campos. Tá? E cada campo eu vou ter um registro aqui diferente. Beleza? Só que aí vamos começar aqui com os problemas, tá? Que esses problemas a gente só vai resolver nas aulas para frente, tá certo? Então vamos lá. Vamos imaginar que dentro de uma tabela qualquer, uma tabela de cliente, de vendedor, seja lá o que for,
eu tenha mais de um Pedro, que isso não é difícil de acontecer. Pedro da Silva. Você tem pelo menos 30, Pedro da Silva. E aí, como é que eu vou saber quem é o Pedro da Silva que eu quero naquele exato momento? Como é que eu vou saber qual Pedro trabalha no departamento de compra? Qual Pedro é vendedor? Qual Pedro é o gerente? Qual Pedro é o cliente? Certo? Para garantir a unicidade dos elementos, ou seja, para que ele seja único, a gente elege um ou mais atributos como chave. Tá certo? A gente vai ter uma aula só sobre chaves. Mas só para a gente poder saber o que é uma chave, ela é que vai permitir que um registro seja único. Tá? É com ela que eu vou poder conseguir saber qual é o Pedro do departamento de vendas. Com ela eu vou poder saber qual é o Pedro lá dos fornecedores, do cliente. Ela que vai me dar a unicidade. Ela que vai permitir que aquele registro seja único. Nome do funcionário seria uma boa escolha? Seria? Nem perigo, né? Quer dizer, quantos Pedro da Silva eu vou ter lá no meu cadastro? Tá certo? Usar atributos numéricos ou identificadores sempre é uma boa escolha, como por exemplo a matrícula do cidadão. Tá? Matrícula, número de cadastro, código do cliente, que é o número de matrícula, certo? Em algumas situações, algumas empresas utilizam o CPF para poder fazer essa identificação. Tá certo? Só que o CPF ele só vai ser válido quando você tiver ele no formato numérico e para cliente, né? E aí, para todo o resto da minha empresa? Quer dizer, só para cliente eu uso o CPF, e para o funcionário eu uso matrícula, e para o fornecedor eu uso o código do fornecedor, uso o CNPJ, né? Então fica um negócio meio bagunçado. Então, para poder regularizar, utilize um código único para todo mundo. Tá? Único que eu digo, um campo com o mesmo nome, mas em várias tabelas diferentes. Por exemplo, matrícula. Então vai ter a matrícula do fornecedor, a matrícula do vendedor, a matrícula no cliente, a matrícula do estagiário e assim vai. Tá certo? Mas preferencialmente usar um campo numérico para ser chave. Tá? Nunca é essa de usar... eu posso usar um campo texto? Pode. Contanto que aquele campo texto seja bem formatado. Tá? Exemplo, tipo F000 número, né? Ou seja, F de funcionário e 0, uma sequência de zeros que representa os dígitos, referente ao sequencial, por exemplo. Tá? Ou eu já vi matrícula que é assim, N, ano e sequencial. Tudo junto. Tá? Mas é um campo. E ele é único. Sempre eu vou ter um M. Eu posso ter um M 2017 11. Mas eu nunca vou ter dois M 17 11. Eu vou ter um M 2018 11. Tá certo? O ano vai ser sempre mudado. Tá? Isso eu posso. É um campo texto? Mas é um campo texto único. Então eu não vou ter variação dele. Por isso que usar nome não é uma boa escolha. Certo? Dúvidas?